Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, vamos relembrar? Nós estudamos as orações coordenadas no módulo 14. Vamos rever dois momentos dessa aula para relembrar o conceito de coordenada. As orações podem ter as seguintes relações: de coordenação ou de subordinação. Hoje, no módulo 17, estudaremos as orações subordinadas. Então, pessoal, antes de iniciar na apostila, gostaria de explicar para vocês o que seria a oração subordinada. Nós aprendemos a oração coordenada, aquela que é independente, lembra? Ela não precisa de outra para que vocês entendam o sentido. Já a subordinada é diferente. Elas são orações que exercem uma função sintática em relação a outra oração principal, completando o seu sentido e sendo dependente de outra. A classificação em oração subordinada surge quando um determinado período é composto. Então, vocês vão encontrar que composto é o quê? Dois verbos, sendo formado por duas ou mais orações. Tem um exemplo aqui no quadro que diz é verbo, eu grifo os verbos, certo? Então, eu tenho nessa oração o que é o verbo, e o permaneça, que é verbo. Então, é importante. O que é importante? Que você permaneça presente. Então, eu localizei os dois verbos. E qual vai ser sempre a oração subordinada? Uma diquinha da Pro Carla. É sempre a partir da palavra que. A partir da palavra que, começa sendo a oração subordinada. A outra é a oração principal. Vamos lá? Então vamos agora ao módulo 17, página 47. Então, pessoal, seguindo o exemplo da apostila, vamos ler e analisar a tira de Frank e Ernst. Temos dois peixinhos conversando e eles dizem: o mundo humano deve ser muito diferente do nosso. Eles disseram que iam colocar mais rede nos estádios por motivos de segurança. Logo abaixo, nós temos as perguntas. Nesse trecho, há uma oração subordinada, isto é, uma oração que faz parte de uma outra. Você é capaz de identificá-la? E de que oração ela faz parte? Então vamos lá, vamos por partes. O mundo humano deve ser muito diferente do nosso, é como se fosse uma introdução. Eles disseram é a oração principal, é a mais importante. Que iam colocar mais rede nos estádios por motivos de segurança, ela faz parte da oração principal, que seria: eles disseram o quê? Que iam colocar mais redes nos estádios por motivo de segurança. Para prosseguirmos com a nossa aula, vamos fazer um pouquinho de recordar e viver? A língua portuguesa é como se fosse uma cômoda que você vai abrindo as gavetinhas, principalmente essa parte de gramática. E vocês já abriram comigo as gavetinhas e descobriram que as orações, elas têm dois períodos, não é? Períodos simples e composto. Essa que é a gavetinha dos períodos. Vocês já viram a outra gavetinha e descobriram que elas são coordenadas. E que dentro das coordenadas tinha as sindéticas e sindéticas. Dentro das sindéticas, nós tínhamos aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Hoje, nós estamos abrindo uma gavetinha e descobrimos que elas também são subordinadas. E dentro de subordinadas, temos o tipo substantivas. Dentro de substantivas, elas podem ser de 6 tipos: subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Depois vamos estudar também adjetivas e adverbiais. Porém, esse guiazinho que eu deixei é muito elucidador até, né? Para que a gente não se perca ao abrir as gavetas e fazer uma bagunça no nosso quarto, ok? Vamos ao primeiro tipo, é a subjetiva. Qual que é a função da subjetiva? É aquela que tem a função de sujeito para a oração principal. Ela sempre tem, pessoal, conjunções integrantes, que são o que ou o se. Então, vamos ver um exemplo? É óbvio,
O E é verbo, grifei. Que todos seremos aprovados. Opa, tem o que? Tem a conjunção integrante. Seremos também é outro verbo. A partir do que, nós temos oração, subordinada, substantivo. Mas como que eu vou saber se ela é subjetiva? Bem, eu vou perguntar para a oração principal. É óbvio que todos seremos aprovados. Fui na oração principal. Tem algum sujeito para o é óbvio? O que é óbvio? Quem é óbvio? Quem completou essa oração foi a subordinada. Com o quê? Com todos seremos aprovados, que está fazendo o papel de sujeito, ok? Agora, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Pela lógica, qual a função que ela vai exercer? A função de objeto direto da oração principal. Então, vamos ao exemplo. Todos sabemos que seremos aprovados. Vamos grifar os verbos. Eu tenho um verbo? Tenho. Sabemos. Grifei. Temos uma conjunção? Temos. Temos o que? Seremos. Tem outro verbo? Tem. A partir do que, eu tenho oração subordinada substantiva. Mas como que eu vou saber se ela tem uma função de objeto direto? Vamos perguntar para a oração principal. Na oração principal, nós temos já um sujeito? Temos ou não? Todos sabemos. Todos não é o sujeito? Sim, então ela já tem sujeito. Então vamos perguntar para o verbo agora. Todos sabemos. Todos sabemos, a gente não quer saber o que todos sabemos? Todos sabemos o que. Lembra que a gente sempre que a gente faz a perguntinha de o que é o objeto direto? Então, a oração que seremos aprovados está exercendo a função de objeto direto da oração principal. Então, ficaria, todos sabemos o que seremos aprovados. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Pela lógica, ela vai exercer função de objeto indireto. Vocês lembram que, para objeto indireto, a gente sempre perguntava de que? Tinha sempre a preposição de? Pois então, aqui também. Vamos a um exemplo bem fácil. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. Nossa, porque é esquisito, de que? A regência verbal correta é falar gosta de que, não gosta que. E eu tenho aqui, o gosta é o verbo, nos esforcemos é outro, tenho o que e tenho o de. Opa, toda vez que eu já tiver a preposição junto com o que, vai ser objetiva indireta. Outra forma de você detectar é, pergunte para a oração principal para o verbo. O professor gosta, quem gosta, gosta de quê? De alguém, de alguma coisa. Se for essa a resposta, ele está exercendo a função de objeto indireto. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Oração subordinada substantiva completiva nominal. É aquela que complementa o sentido de um substantivo abstrato com preposição. Então, vamos ao exemplo. Eu tenho certeza de que passaremos no vestibular. A oração tem sujeito? Tem, o eu. Então, ela já não seria subjetiva. Tem dois verbos? Sim, tem o tenho e o passaremos. Eu tenho certeza. Certeza de quê? O certeza seria objeto direto. Então, ela não seria objetiva direta. Opa, eu tenho uma preposição e o que? Nossa, parece objetiva indireta, mas não é. Por quê? O de que passaremos no vestibular está complementando o sentido de certeza e não do verbo ter. Do que eu tenho certeza? De que passaremos no vestibular. Então, o de que, ele complementa o sentido da certeza e não do verbo ter, diferente de objeto indireto, que complementa o sentido do verbo com preposição. A oração subordinada substantiva predicativa é aquela que tem função de predicativo para a oração principal. Então vamos relembrar, o que era o predicativo do sujeito mesmo?
É aquele que vem sempre após o verbo de ligação. Lembra? Vamos ver o exemplo. A certeza é que você virá. O que vem antes do que é a conjunção? Ah, é o verbo de ligação, que é o é. Então, sempre que eu tiver o é grudadinho da preposição, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. E a minha oração está exercendo a função de predicativo da oração principal. Agora, o último caso, a oração subordinada substantiva ao positivo. É aquela que tem função de aposto para a oração principal. Ela vem sempre após dois pontos. Então, essa é a mais fácil, não é, pessoal? Sempre vai ter, antes do que, os dois pontinhos. Por exemplo, todos temos um só desejo, dois pontos, que passemos no vestibular. Ela explica, ok? Finalmente, a página 52, vamos falar sobre a vírgula entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. Pessoal, a pontuação do texto é uma das práticas mais sacrificadas na língua escrita, porque poucas pessoas pontuam adequadamente os seus próprios textos. Apesar de usada para indicar uma pausa, a vírgula também tem valor afetivo e estilístico, de modo que se ela não for usada adequadamente, ela pode constituir um erro. E qual seria um resumo para o uso da vírgula? Quando uma frase está em ordem direta, ou seja, o sujeito, o verbo, o complemento, sem inversões e intercalações, o uso da vírgula é desnecessário, ok? Muito obrigada. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa. Bons estudos. Faça os exercícios. Corrigiremos na nossa próxima videoaula de correção. Muito obrigada. Um grande abraço.